deputada federal Carmen Zanotto, reeleita. Feliz, contente, deputada Carmen Zanotto, bom dia. Bom dia, Saúl, bom dia, Fábio, bom dia a todos que estão nos acompanhando através do Jornal da Manhã. Com certeza, muito feliz com esse resultado, muito agradecida a toda a população de Santa Catarina que me deram esses 138 votos, que foi de Lages, da região serrana, mas do estado de Santa Catarina como um todo. É verdade, deputada, parabéns, bem-vinda ao Jornal da Manhã. Fã. Vou entregar tudo agora aqui, deputada Carmen. A Fabiane é sua fã. Sabe, deputada, eu não posso mais fazer comentários aqui nos intervalos do jornal, porque ele tem me entregado assim no meio das entrevistas, não posso mais conversar em off com esse homem. Tá muito linguarudo, língua solta, deputada, não dá desse jeito. É incrível, mas vamos lá. Então se proteja. Bem isso. Vai se blindando. Mas nesse caso não tem problema, porque eu acho incrível as mulheres que se disponibilizam a entrar num universo tão complexo e masculino, e infelizmente ainda que é a política. Então, sem problemas nenhum, realmente eu admiro mulheres como a senhora que vão, sabe, colocam a cara a tapa, estão aí lutando, então não tem problema nenhum também em revelar isso sem problemas nenhum, viu, deputada? Sem problemas. Que bom, que bom. Bom, agora, deputada, antes de entrar aqui no estado de Santa Catarina, vamos falar um pouquinho do nosso Brasil. Como é que a senhora está vendo tudo isso que está acontecendo? Qual a sua expectativa para o ano de 2023? Temos aí um resultado das eleições que metade da população não está contente, está nas ruas, está, né? Eu acho que nunca o brasileiro ficou tão envolvido com política. Ontem, que foi a escalação da Copa do Mundo, quase ninguém falou nada. O assunto é política no Brasil. Exatamente. A política ele tomou conta, né, do debate das famílias, o debate no trabalho, e o resultado da eleição, em especial no segundo turno, não foi o desejado, por exemplo, por praticamente 70% da população catarinense. Então, é natural a insatisfação, ou seja, a gente precisa compreender que, como a votação foi muito expressiva, a reação também ela é proporcional, porque não se imaginava esse resultado no segundo turno. A gente precisa respeitar todos os movimentos, desde que eles exatamente não tenham obstrução e não limitem o direito de ir e vir dos cidadãos, mas é um período que precisa ser compreendido por todos com relação ao resultado da eleição. Acho que ninguém esperava esse movimento dos brasileiros na rua, né? Já era esperado, porque esse movimento ele vem acontecendo durante os últimos anos, né, da manifestação da população com relação aos processos eleitorais e à política propriamente dita. Isso, se nós olharmos para trás, também aconteceu lá no processo do impeachment e depois ele veio crescendo no país como um todo. Os cidadãos brasileiros estão mais envolvidos, mais comprometidos com o processo político eleitoral e propriamente também, a gente pode dizer, com os processos de votações. Tá certo. Agora, deputada, caso venha um convite para a senhora compor aqui no estado de Santa Catarina uma secretaria, a senhora abriria mão do cargo para atuar aqui como secretária de saúde em Santa Catarina? Já tem conversas, a gente sabe disso. Como é que tá aí, como é que estão essas negociações sobre secretaria no futuro governo? Fábio, não teve nenhuma conversa com relação a ocupar ou não a pasta, em especial a pasta da saúde. Tem muita expectativa por parte dos hospitais, por parte dos secretários e das secretárias municipais de saúde, em função do meu conhecimento e da minha experiência no setor saúde, e uma das principais bandeiras levantadas pelo candidato eleito, senador Jorginho Melo, ao governo do estado de Santa Catarina, é a questão da saúde, em especial a busca de uma solução definitiva para os pacientes que estão na fila, em especial não só os pacientes de cirurgias eletivas, nós estamos vendo aí na região de Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí, também pacientes que eu, inclusive, sou autora das leis que determinam prazos
para a realização das cirurgias, pacientes com câncer, que nós chamamos isso de cirurgias tempo sensíveis, ou seja, elas precisam acontecer no menor tempo possível na fila de espera também. Então, é uma demanda e uma angústia, tenho certeza, de todos, porque todos nós conhecemos alguém que está na fila de espera ou por uma cirurgia mais simples ou por uma cirurgia ortopédica de maior complexidade, em que o paciente, a pessoa tem muita dor e tem que conviver na base de medicamentos para aliviar a dor até conseguir fazer o seu procedimento cirúrgico. Muito certo. bem. Agora, deputada Carmen Zanotto, inclusive, sobre aquela questão do piso da enfermagem, havia aí uma situação para uma composição para que as instituições pudessem viabilizar o pagamento desse... Como é que está o andamento dessa situação toda depois que o ministro acabou cancelando o repasse do reajuste? Na última sexta-feira, venceu o prazo para as instituições, os hospitais, os secretários municipais, secretários estaduais, Ministério da Saúde, Câmara, Senado e a representação da enfermagem apresentaram ao ministro Barroso os questionamentos que ele fez com relação ao impacto financeiro, à empregabilidade e condições de trabalho. Eu acompanhei, então, encerrou o prazo na sexta-feira, às 24 horas, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde também protocolou toda a defesa com relação à importância do piso. Ontem, por exemplo, foi um trabalho intenso aqui na Câmara, porque nós estamos, além das alternativas que já tinham sido apresentadas, apresentando outras alternativas, como uma iniciativa de uma proposta de emenda constitucional, que nós estamos chamando a PEC do novo deputado Mauro Benevides, que a gente já tinha discutido lá atrás, mas houve um entendimento que não era momento, enfim, que é uma proposta de emenda constitucional que busca parte dos recursos dos fundos especiais para fazer frente. Agora já estamos com 110 assinaturas, precisamos de mais 61 assinaturas que vamos buscar no dia de hoje para podermos protocolar e ser mais uma das alternativas. O grande compromisso que nós temos por parte do presidente Pacheco, que é o presidente do Senado Federal, casa de origem do projeto de lei do piso da enfermagem, de que, tão logo encerraria o segundo turno, ele daria uma agilidade maior nas deliberações dos projetos que lá estão também com relação a fazer frente ao piso da enfermagem. Tem 2 PLPs, um inclusive está na pauta da Câmara, que é o PLP 7 e o PLP 44, que autorizam o remanejamento dos recursos dos fundos municipais de saúde e fundos estaduais. Que recursos são esses? Já aconteceu isso lá em 2020, uma iniciativa de um projeto de lei meu, que se transformou na Lei 172. Vários recursos estavam parados em várias caixinhas dos fundos municipais de saúde, foi autorizado que eles se somassem e, para isso, fosse utilizado para o enfrentamento da pandemia ou para outras necessidades da saúde do município. Parte desses recursos poderão ser utilizados para fazer frente ao piso da enfermagem no município e também para repassar para a rede hospitalar filantrópica prestadora de serviço. Mas isso é insuficiente, com certeza absoluta, é apenas uma das alternativas. Então, o que nós definimos e defendemos como alternativas permanentes é realmente a regulamentação dos jogos, a aprovação da desoneração da folha para o setor saúde, como tem 17 segmentos com a desoneração da folha no país, desde a indústria de automóveis até a indústria de calçados e de confecção, como também esta PEC que coloca mais recursos para o setor saúde, carimbados para a enfermagem. É isso que nós precisamos, para que ninguém diga, não posso pagar o piso, porque não veio o recurso carimbado e o recurso que chega seja utilizado para outras ações de serviços de saúde. Mas precisamos deliberar e estamos trabalhando para isso. A enfermagem está aqui em Brasília todas as semanas, assim como nós viemos para Brasília todas as semanas, e eu acredito que a partir dessa semana, que é obrigatória a presença do deputado, ou seja, ele não dá
ele não registra presença na casa e não pode votar se ele não estiver em Brasília, a gente consegue o diálogo de forma pessoal e mais ágil para que a gente possa encaminhar essa matéria tão importante. É verdade. Agora, é o seguinte, uma vez a senhora aceitando o convite por parte do governador, que deve tomar posse em 1º de janeiro para assumir Mas a ela pasta... disse que não teve o convite ainda. Não teve agora, mas vai ter. Pelo menos o comentário é geral nos corredores da agronômica. Diz, olha, quem vai ser a secretária de saúde deve ser a Carmen Zanotto, que já era para ser de uma outra vez, e agora, quando a Daniela Rainer assumiu, a senhora automaticamente foi já colocada para ser a secretária de saúde. Aí teve aquele período, foi absolvido o governador, acabou voltaram todos os outros secretários e tal, mas agora todo mundo está dizendo que a senhora é a bola da vez na saúde catarinense. E aí eu lhe pergunto, quem que vai tocar, se porventura a senhora assumir a Secretaria de Saúde aqui, quem que vai tocar essa pauta tão importante que é justamente a conclusão e a liberação desses recursos para as instituições poderem pagar os enfermeiros? Eu tenho um compromisso com a enfermagem e com a saúde brasileira como um todo. Eu não tenho como me licenciar da Câmara e responder pela pasta da saúde, se isso vier a acontecer, sem ter concluído esta pauta. Então, e esta pauta não pode, em hipótese alguma, ficar para o ano que vem. Isso a gente precisa marcar posição com muita clareza. A enfermagem já tem o direito por lei há 2 meses atrás, ou seja, já fazem 60 dias que isso deveria estar no seu contra-cheque. E eles vão receber retroativo, deputada? Oi? Eles vão receber retroativo quando isso tudo se encerrar? Não obrigatoriamente, não. Está suspenso, por estar suspenso. É claro que alguns hospitais, alguns prestadores de serviço e algumas prefeituras já estão pagando o piso. Tá? Alguns já fizeram um cálculo, mandaram para as câmaras de vereadores, e mesmo que para, por exemplo, estados, municípios, União, a emenda constitucional 124 permite que possa ser só para o ano que vem, porque tem uma questão de legislação em função do orçamento, alguns já estão pagando, pelo reconhecimento da importância do papel e do serviço da enfermagem e a baixa remuneração. Gente, quando nós falamos de remuneração, nós estamos falando de um profissional de nível superior que trabalha, em média, 40 horas semanais e não chega a 4 salários mínimos, numa responsabilidade tão complexa como é a área da saúde. Ou um profissional de nível médio, um técnico de enfermagem, que atua dentro de uma UTI ou dentro de um serviço de hemodiálise ou na unidade básica de saúde, que tem toda uma responsabilidade e ele não recebe R$ 1.500, R$ 1.800. Então, em função destes valores muito baixos, alguns já estão pagando. Então, neste mês de novembro, seria o 3º mês que o piso estaria no contra-cheque. Então, não tem como nós esperarmos mais, a Câmara e o Senado, e nós estamos trabalhando junto ao ministro Barroso, inclusive com pedido de audiências, porque agora terminou o processo eleitoral, as coisas devem se acalmar um pouquinho, e ele conseguir nos dar agenda para a gente pedir, como estamos pedindo, que ele retire essa suspensão do pagamento do piso da enfermagem. Então, a sua condicionante, né, para assumir uma secretaria aqui de saúde no estado de Santa Catarina está ligada na resolução desse assunto, do piso da enfermagem aí em Brasília. Caso consiga, até o final do ano, até o final dos trabalhos, né, antes do recesso parlamentar, aí sim a senhora poderá abrir mão do cargo de deputada federal e assumir aqui a Secretaria de Estado? Se houver o convite, primeiro, e houver uma discussão... Nem um convitinho, deputada. Da gente estar lá, Fábio, porque assim, nós sabemos o quanto uma Secretaria de Estado é complexa. Muito. Por exemplo, nós estamos com hospitais que estão vindo lá da época do governador Colombo, que não estão ainda à disposição da população e a população na fila de espera. Exato. Tem um bem pertinho de vocês, né, que é o Hospital Marieta, em Itajaí, que está lá com andares de internamento, 20 leitos de UTI, salas de cirurgias dentro do que existe de mais moderno em termos de espaço físico, respeitando as normas
sanitária, mas não está ativado. Mas Então, que o como é governo a do gente estado, pensa- ô deputada, mas que o governo do estado insiste em dizer que a verba já foi liberada. Mas daí eu não, aí quem tem que responder é o hospital. Mas o que eu quero dizer é que essas obras, por exemplo, eu conheço essas estruturas praticamente concluídas desde a época da pandemia. Sim. Tinham enfermarias que já estavam aptas a receber os pacientes. E a questão não andou, mas o mesmo também vale para o Hospital Teresa Ramos em Lages. Nós estamos lá com o centro cirúrgico novo desativado, não 100% concluído. O setor de emergência, que a UPA fica sobrecarregada, também não foi ativado. Então, antes de se pensar em novas estruturas, a gente precisa pensar as estruturas já existentes, praticamente prontas, que precisam entrar à disposição, estar à disposição da população que precisa internar. E o que nós temos de mais grave no estado de Santa Catarina realmente é a questão dos procedimentos cirúrgicos que precisam acontecer. Por que precisa acontecer? Porque a população está sofrendo. As pessoas estão vendendo o carro, fazendo financiamento para poder fazer aquilo que é de dever do sistema público de saúde, que é garantir o acesso também às cirurgias eletivas, porque ninguém suporta ficar renovando, por exemplo, quem tem uma hérnia, renovando os afastamentos do trabalho, porque tem muita dor abdominal e não consegue fazer a sua cirurgia, em especial as cirurgias ortopédicas que estão paradas no estado como um todo. Certo. Muito bem. Deputada Carmen Zanotto, falando com a gente diretamente de Brasília. Agora, deputada, saindo de todo esse negócio do reajuste. Saúde. Da saúde, o reajuste dos enfermeiros, também a possibilidade que tem aí 95% da senhora assumir a pasta da saúde no estado de Santa Catarina. A senhora já falou que vai ser depois, né? Isso depois na sua da cabeça, conclusão, né, Saul? Ela disse que não tem nem convite. Não tem. Diz ela que não tem convite. Não, mas ela também já falou agora aqui que vai ser só depois da conclusão dessa pauta. Isso. Pode acontecer instantaneamente, né? Antes do Pode. dia 1º, como pode acontecer também depois do dia 1º. O certo é o seguinte, é que os catarinenses precisam de alguém da saúde que tenha a pegada da deputada Carmen Zanotto, que a profissão originária dela é enfermagem, né? Uma enfermeira. Bom, só para concluir nossa conversa, como que tá o clima em Brasília com todas essas manifestações e principalmente depois da declaração oficial das Forças Armadas que amanhã devem entregar ao TSE um boletim, um resumo, né? Um relatório das urnas e tal. Como que tá aí, deputada? Olha, o clima aqui na Câmara Federal, em especial, porque eu cheguei ontem de manhã e já me desloquei para a Câmara, é de muita cordialidade, muito respeito entre os parlamentares vitoriosos, os parlamentares derrotados no processo presidencial. Claro, cada um utilizando a tribuna, fazendo as suas falas conforme os seus entendimentos, mas de muita tranquilidade. A gente não viu ontem, pelo menos, nenhum clima dentro da Câmara Federal mais áspero, mais violento ou mais agressivo, vamos assim dizer. O que existe, e com essa notícia, é uma expectativa do que virá. E o grande questionamento do porquê que não veio na sequência do primeiro turno. Este é o grande questionamento que se tem nos grupos de conversas dentro do plenário da Câmara Federal. A gente pensa da mesma forma, se tem alguma coisa ilegal, por que já não falaram logo de início, né? Eu particularmente não acredito que eles vão dizer que tem também alguma acho coisa que não, ilegal. mas... Eu particularmente acho que não. Mas, deputada, me diga uma coisa, como deputada, a experiência que a senhora tem aí em Brasília, conhecendo como funciona tudo, há um medo muito grande, né, de um retrocesso no Brasil, no sentido de algumas conquistas que foram através de reformas e tudo mais, mas principalmente com a indicação do futuro presidente de mais 2 ministros, o emparelhamento aí do judiciário, mais outros juízes que serão colocados, enfim. De alguma forma, os deputados, isso de conversa interna aí de vocês, os deputados temem perder, eu não vou nem dizer o poder, mas a legitimidade do cargo de vocês
Porque temos aí um homem que no canetaço está resolvendo tudo. E o homem, sendo a favor do presidente eleito, podemos ter sim uma ditadura no Brasil? Não acredito, Fábio, porque o Por quê? Congresso hoje ele está muito atento, o conjunto de parlamentares, tanto os parlamentares que renovaram os seus mandatos, quanto os novos parlamentares e a sociedade. O movimento que está acontecendo no país, esta mobilização que já vinha anterior ao processo eleitoral e se manteve após o segundo turno, é um movimento de dizer: estamos aqui, estamos prestando atenção, as coisas não vão acontecer apenas porque existe o desejo de acontecer. Tudo terá que ter muito debate, muito acompanhamento. Por exemplo, agora, né, os dois candidatos do segundo turno colocaram a questão do Auxílio Brasil, de R$400 para R$600, a manutenção. É claro que nós, parlamentares, teremos que debater o assunto e aprovar, porque nós sabemos a necessidade e não dá para a gente dizer não aprovo porque é do governo A em detrimento ao governo B, porque os dois candidatos assumiram esse compromisso com a população da manutenção do auxílio de R$600. Sim. Então, essa é a pauta que a gente está tendo hoje. Se vierem outras pautas, por exemplo, aumento de ministérios, será que passa? Não tenho a mesma certeza. Muito pelo contrário, né? Nós sabemos a dificuldade que é engessar ou ampliar o número de cargos em detrimento de um orçamento limitado que nós temos, que é a Emenda Constitucional 95. Então, aumento substancial de ministérios, não acredito que passe com facilidade. Agora, o Auxílio Brasil, que vai voltar a ser o Bolsa Família, pelo que estão dizendo, com certeza poderá passar e deverá passar com mais facilidade. Sociedade civil organizada, acompanhando, a gente conseguindo estar mais próximo das pessoas para discutir as matérias, com certeza, eu não teria dúvida de dizer que a gente vive um novo momento, que é o momento da população ter se apropriado do processo político e das pautas. Muito bem, deputada Obrigada. federal. Tem alguns registros aqui. O Alisson já registrou aqui? Já fez? Não, pode ler. O Alisson Luiz Mikoski diz o seguinte: deputada Carmen Zanotto, uma das maiores parlamentares do país, parabéns por sua reeleição. Os catarinenses também são representados em Brasília pela senhora. É a opinião do Alisson Luiz Mikoski. E a Manuela também diz: queremos nossa deputada Carmen Zanotto ocupando a Secretaria da Saúde na nossa bela Santa Catarina. Se ela faz como deputada pela saúde, fará muito mais como secretária. Tá aí algumas manifestações. Tem outra manifestação aqui. A senhora está com a sua agenda aberta aí? Por quê? Porque pode agendar, porque o vereador Marlon Borsato manda aqui um abraço para a senhora, dá um abraço na deputada Carmen, minha parceira de partido, que tanto admiro. Eu estarei visitando ela, provavelmente ainda hoje, junto com o prefeito Elcio, porque o Marlon está em Brasília e o prefeito Elcio também estão os dois em Brasília. Então a senhora pode agendar aí que eles vão Daqui a pouco vão bater na porta. Isso. Os nossos prefeitos estão em Brasília, os vereadores, todos serão muito bem-vindos, são bem-vindos. A gente vai conciliando as agendas, né? Agendas de comissões, agendas de plenário e agendas para a gente poder acolher todas as representações de Santa Catarina, porque essa semana também, inclusive amanhã, nós vamos ter reunião da bancada de Santa Catarina para discutirmos as emendas de bancada e os encaminhamentos das emendas individuais. É por isso que os prefeitos e as lideranças municipais, os vereadores, Marlon, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho nós deveremos estar juntos aí na Câmara. Muito obrigado, a deputada federal Carmen Zanotto, que trouxe todas essas informações importantes de Brasília. Obrigado, deputada. Bom dia para a senhora. Boa sessão hoje. Obrigada, bom dia a todos e que tenhamos um santo e abençoado dia.